Bom dia, Iane. Bom dia, professor. Beleza, vamos aguardar um pouco, que até agora só você que entrou na sala. Vou mandar mensagem aqui para ver por que a galera não está. Estão chegando aí. Bom dia, Ana Clara. Vamos aguardar um minutinho aí, o pessoal chegar, a gente começa, tá? Deixa eu entrar mais gente aí na sala. Pronto, vamos lá. Bom, meus queridos, ontem nós falamos de diagrama de fases, né? Comecei a explicar para vocês sobre o diagrama de fases. Então, mostrei para vocês que um diagrama de fase é composto por três curvas, tá? Que representam as transformações que podem ocorrer entre os três estados físicos que nós estudamos na física clássica, sólido, líquido e gasoso. Então, esses são os três estados que a gente estuda a nível de ensino médio, tá? E aí a gente vai ter as transformações em função da pressão e da temperatura. Então, eu mostrei para vocês que um diagrama de fases ele é composto por três curvas. Uma curva de fusão, uma curva de ebulição e uma curva de sublimação. As três curvas apresentam essas características que estão sendo mostradas aqui. Essas características ocorrem na maioria das substâncias. Porém, existem algumas exceções, como é o caso da água, que você tem durante a fusão, ao invés de dilatar, ela comprime. E aí esse comportamento aqui dessa curva que está em vermelho vai ser diferente. No entanto, a ebulição e a sublimação para qualquer substância pura será exatamente igual, será exatamente desse jeito aqui. E o que é que isso está representando? Isso está representando que um aumento de pressão desculpe aí, a internet caiu. Voltou aí para todo mundo. O pessoal está me ouvindo? Galera, vocês estão me ouvindo? Então, A internet caiu. Aí voltou aí agora. Vamos continuar. Vamos ver aqui. Cadê? Compartilhar aqui a tela novamente para voltar aí para vocês. Beleza. Apareceu aí para todo mundo o slide que eu estava falando. Pronto, pessoal. Bom, todo mundo está vendo o slide aí, está me ouvindo direitinho, né? Vamos lá. Então é o seguinte.
quando você analisa esse gráfico, essa curva, ela está indicando o quê? Ela está indicando que se você aumenta a pressão, ó, a pressão aqui, PT, ela é menor do que PC. Então, a curva está mostrando um aumento de pressão. E esse aumento de pressão gera um aumento de temperatura também, ó. Então, a temperatura em C é maior do que a temperatura em T. Isso ocorre tanto na curva 1, quanto na curva 2, quanto na curva 3, para a maioria das substâncias puras, tá certo? Por que isso ocorre? Porque quando você aumenta a pressão entre as moléculas, você está pressionando as moléculas, a tendência é essas moléculas se aproximarem. Se você quer o afastamento, porque você está querendo passar de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou de sólido direto para gasoso. Para que ocorra essas transformações, é necessário um afastamento molecular. Quando você pressiona essas moléculas, você dificulta esse afastamento. Então, se você aumenta a pressão, você vai precisar de mais energia para as moléculas se afastarem. Ou seja, as moléculas precisam receber mais calor. E esse calor reflete, obviamente, na temperatura. Quanto mais calor você fornece, maior vai ser o nível de agitação molecular entre as moléculas dessa substância. Consequentemente, uma temperatura maior. Sempre a temperatura de um líquido é maior do que a temperatura da mesma substância no estado sólido, e a temperatura de vapor é maior do que a temperatura do líquido da mesma substância no estado líquido, tá certo? Então, os valores de temperaturas aumentam de acordo com a mudança de estado, de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Sempre são maiores. Por quê? Porque você precisa de mais energia para afastar. E o aumento de pressão influencia diretamente nisso. Por isso que nós temos essas curvas que, quando são unificadas num único gráfico, formam o nosso diagrama de fases. Então, você tem curva de fusão, curva de ebulição e curva, de sublimação. As três juntas formam o nosso diagrama de fase. Nesse ponto aqui, nós temos o ponto T, que é o ponto triplo, e nesse ponto aqui nós temos o ponto crítico. Ponto triplo, aquele ponto no qual você tem uma substância no estado sólido, líquido ou gasoso, ou em um, ou nos dois, ou nos três ao mesmo tempo, tá? E ponto crítico é o limite para a mudança de estado gasoso, de vapor para gás. Vapor, quando a substância pode retornar para o estado líquido, e gás, quando você aumenta a pressão e ela já não consegue mais retornar para o estado líquido. Então, você tem o estado denominado de gás, que é diferente do vapor, mas todos dois, as substâncias estão no estado gasoso, tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber de diagrama de fases, ok? Bom, dando sequência, nós vamos ver as características da água, tá? Então, o diagrama de fases da água, ele é diferente dos demais diagramas. Existem outras substâncias que eu vou citar para vocês, mas o que das substâncias que nós estudamos, a maioria tem um comportamento igual ou similar a esse que a gente falou aqui. Você aumenta a pressão, você vai ter um aumento na temperatura de fusão. Por quê? Porque as moléculas tendem a se afastar. Porém, nós estudamos, quando eu falei de dilatação de líquidos, que a água apresenta uma dilatação irregular. Por quê? A água, de 0 a 4 graus, coincide com um ponto de fusão. O que vai acontecer? Ela, ao invés, quando você resfria, ao invés de comprimir, ela vai dilatar. Por quê?
porque ela precisa se afastar para formar as pontes de hidrogênio na sua ligação. Então, a água ela apresenta uma dilatação irregular de 0 a 4 graus. E isso coincide com o ponto de fusão. Logo, quando uma substância ela derrete, ela vai apresentar um aumento de volume. No caso da água, é o oposto. Quando a água derrete, ela vai apresentar uma diminuição de volume, uma redução de volume. O contrário é verdadeiro. Então, quando a água congela, ela vai apresentar um aumento de volume. Então, quando você enche a forma de gelo, você enche a forma de gelo no nível da forma. Você observa que depois que solidificou, que virou gelo, quando você retira, ela está acima do nível da forma que você encheu. Por quê? Porque a água dilatou. Então, está resfriando e ela está dilatando. Isso quer dizer o quê? Se você aumenta a pressão, tá? Quando você aumenta a pressão, no caso da água, você vai favorecer a aproximação das moléculas. Então, a curva de fusão para a água vai ser o contrário da curva de fusão para as outras substâncias. Observe que a curva de fusão é representada aqui no diagrama por 1, tá? 2 é ebulição e 3 é sublimação. Então, no diagrama de fases aqui, ele representa a curva de fusão por 1 e aqui a curva de fusão da água por 1. Essa curva de fusão da substância 1 aqui, tá? Ela vai apresentar o comportamento normal. Aumentei a pressão, como eu disse para vocês, aumenta a temperatura de fusão. No caso da água, se eu aumentar a pressão, eu vou diminuir a temperatura. Ó, era 0, aqui, quando eu aumentei a pressão, ela era 0,01 aqui, desculpa. Quando eu aumentei a pressão, ela diminuiu para 0. Ou seja, quando você aumenta a pressão, você diminui a temperatura de ebulição. Por quê? De fusão. Porque quando você está fundindo a água, as moléculas estão se aproximando. E se você aumenta a pressão, você facilita essa aproximação. As moléculas de água vão precisar de menos energia, menos calor, consequentemente, uma menor temperatura para entrar em fusão. Então, você tem uma redução da temperatura com o aumento da pressão. O oposto que ocorre em outras substâncias. Se aumenta a pressão, você vai ter um aumento de temperatura. Aqui é o contrário. Quando você aumenta a pressão aqui está sendo maior. Quando você aumenta a pressão, você reduz a temperatura. Ou o contrário, quando você diminui a pressão, você aumenta a temperatura. Logo, o diagrama de fases da água ele vai ser oposto. Ó, ele vai ter, enquanto esse diagrama aqui apresenta todas as curvas no mesmo sentido, essa daqui tem um sentido contrário. Tá? Ela é inversa a essa aqui. Ok? Na ebulição e na sublimação, vai se comportar como qualquer outra substância. Lembre-se que a dilatação irregular ela ocorre apenas de 0 a 4 graus. Então, ocorre apenas durante a fusão. Ok? Acima de 4 graus, se você aquecer a água, ela vai dilatar normalmente. Abaixo de 0 graus, se você resfriar a água, ela vai comprimir normalmente. Então, na fusão, você tem essa inversão em relação às outras substâncias, tá? Por causa da dilatação irregular da água, mas na sublimação, que é o 3, e na ebulição, que é o 2, o comportamento vai ser exatamente igual, vai ser similar, certo? Todo mundo entendeu a diferença do diagrama de outras substâncias para a água? Qualquer substância que você analisar vai apresentar essas duas conformações. Se você tiver essa conformação aqui, esse comportamento, você sabe que é uma substância qualquer. Se tiver essa inversão aqui, você sabe que provavelmente vai ser a água, tá certo?
Pode existir outras substâncias que têm dilatação irregular? Pode, tá? Existem outras substâncias que têm dilatação irregular. Você tem, por exemplo, o ferro, o bismuto, tá? Eles também apresentam essa dilatação irregular. Então, eles também vão ter essa inversão nessa curva de fusão, tá ok? Mas a maioria das substâncias apresenta um comportamento similar aqui ao dióxido de carbono, que está representado no primeiro diagrama. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Dúvidas no povo? Tá ficando claro aí o que é um diagrama de fases, como é o comportamento? Em segundo ano, me respondam aí, por favor. Não estou ouvindo ninguém falar. Vocês estão me ouvindo, segundo ano? Ficou claro aí a explicação? Preciso que alguém abra o microfone aí e me fale. Eu estou achando que eu estou falando com as paredes. Ficou, professor. Beleza. Professor, Pois não, pode falar. você pode repetir? Posso sim. Veja bem. O que eu estou falando para vocês é que um diagrama de fases ele é composto por três curvas. A curva de fusão, que é a passagem de sólido para líquido, a curva de ebulição, que é de líquido para vapor para gasoso, e a de sublimação, que é de sólido direto para vapor. Tá? Todas as substâncias têm um comportamento similar quando a gente fala de sublimação e de ebulição. Por quê? As moléculas da substância elas vão se afastar, tanto quanto ela passa direto do sólido para o gasoso, quando ela passa do líquido para o gasoso. As substâncias apresentam um afastamento molecular. Qualquer substância, todas elas, inclusive a água. Então, a curva de sublimação, que é essa 3, e a de ebulição, que é a 2, elas serão iguais para qualquer substância. Elas terão essa conformação aqui, ó, indicando que se você aumentar a pressão, você aumenta a temperatura de sublimação e de ebulição da substância. Porém, as curvas de fusão podem apresentar diferenças. Por quê? Existem algumas substâncias que apresentam dilatação irregular, como nós estudamos a água. A água de 0 a 4 graus, ela não dilata. Quando você aquece de 0 a 4, ao invés de dilatar, ela comprime. Por quê? Porque você elimina as pontes de hidrogênio e elas vão se aproximar, tá? O contrário também é verdade. Quando você solidifica a água, você está resfriando. Mas ao invés de comprimir como qualquer outra substância, a água, quando solidifica, ela afasta para formar as pontes de hidrogênio. Então, ela aumenta de volume. Logo, se ela tem essa dilatação irregular durante a fusão, a curva 1, que representa a fusão, vai ter um comportamento oposto às demais substâncias. Então, aqui você tem, ó, quando você aumenta a pressão, você também vai aumentar a temperatura de fusão da substância, tá vendo? Aqui você tem uma pressão menor, a temperatura é menor. Se você pegar esse ponto, você está tendo uma pressão maior e a temperatura vai ser maior também. Então, aumentei a pressão, aumentei a temperatura. Mas no caso da água vai ser diferente. Por quê? Porque se a molécula da água ela se aproxima quando derrete, se eu aumentar a pressão nas moléculas, eu vou facilitar a aproximação. Ou seja, essas moléculas já estão sendo empurradas pela pressão, elas não vão precisar de tanta energia para se aproximar. A pressão que já está sendo feita já vai favorecer a aproximação. Isso quer dizer o quê? Que se eu aumentar a pressão, ó, aqui ó, a pressão era pequena, ó, você tinha a temperatura de 0,01. Quando eu aumentei a pressão aqui, ó, ocorreu uma diminuição da temperatura para zero. Então, o que está acontecendo aqui? A curva vai ser o oposto, ela está para o outro lado. Enquanto essa curva aqui
está desse lado, essa curva aqui está para o outro lado, ela está do lado oposto, ó. Então, ela vai ficar assim, ó, contrária à curva de fusão das demais substâncias. Enquanto a curva de fusão vai estar para o mesmo lado da ebulição e da sublimação para as demais substâncias, da água ela vai ter essa forma aqui, ó. Fusão vai ser oposta, sublimação e ebulição vai ser igual às das demais substâncias. Então, essa curva indica justamente isso. Se você aumenta a pressão, você facilita a aproximação das moléculas, você precisa de menos energia, menos temperatura. E aí, a curva de fusão da água vai ter o sentido oposto à curva de fusão das demais substâncias. Conseguiu entender? Quem estava com dúvida? Pessoal, todo mundo entendeu? Pode seguir? Pode, professor, entendi. Muito obrigada. Nada. Qualquer coisa, gente, abre o microfone e pergunta, tá? Sem problema nenhum. Pode perguntar à vontade. Bom, então, o que a gente observa é que o diagrama da água ele corresponde a uma exceção. Por quê? Das substâncias que a gente estudou, a única que a gente destacou, que chamou a atenção para a dilatação irregular foi da água. Tem outras substâncias, como eu citei para vocês, mas a importante, a que a gente utiliza mais, a principal, é a água, tá? Então, a água ela vai ter um comportamento diferenciado em relação à fusão justamente da substância. Então, quando vocês virem um gráfico de pressão versus temperatura com essa conformação, vocês já sabem que esse é um diagrama de fases de uma substância qualquer, tá? E quando vocês virem um gráfico de pressão versus temperatura, um diagrama de fases com essa conformação aqui, vocês já sabem que a probabilidade é altíssima de ser a água, tá? Então, 96% das questões vão trabalhar com água. E se for outra substância, você não é obrigado a saber. A única substância que você tem que saber que tem dilatação irregular é a água. As demais ele tem que citar para você. Ele tem que explicar ou falar na questão que se trata de outra substância que apresenta dilatação irregular. Tá ok? Então, o que a gente identifica no diagrama de fase? Que foi o que eu falei para vocês até agora. Então, a gente vai identificar, primeiro, os estados que se encontram a matéria. Por que a gente vai identificar os estados? Porque a gente sabe o que representa cada curva na maioria das substâncias. Ok? Então, a primeira curva, curva A, que é essa primeira curva aqui, ela representa a curva de sublimação ou ressublimação da substância, tá? Então, a primeira curva sempre indica a sublimação. A segunda curva, que é a curva B, que está aqui, ou assim, para o caso da exceção, que é a água, tá? Tem um sentido oposto, é a curva de fusão ou de solidificação da substância, certo? E a curva C, que é essa terceira curva aqui, para os dois diagramas, representa a curva de ebulição ou vaporização e condensação da substância. Então, nós temos aí as três curvas que eu falei para vocês, que unificadas num gráfico só, apresentam o nosso diagrama de fases. Se a gente unificou essas três curvas, o que a gente tem antes da fusão, gente? O estado sólido. O que a gente tem antes da sublimação? O estado sólido também. Então, toda essa região antes de A e B, toda essa região aqui, ó, você pode afirmar sem sombra de dúvidas que a substância está no estado sólido. Beleza? E a mesma coisa aqui, ó. Antes de B e antes de A, toda essa região aqui, a substância encontra-se no estado sólido. Entre B e C,
nessa região aqui, essa região entre B e C, nós temos a região depois da fusão e antes da ebulição. Antes da ebulição e depois da fusão, nós temos a substância no estado líquido. Então, aqui, toda essa região, a substância está no estado líquido, toda a região está no estado líquido. E acima da sublimação e acima da ebulição, nós temos a substância no estado o quê? Gasoso, vapor ou gás. Então, aqui nós temos a substância no estado vapor ou gás, gasoso, estado gasoso. Tá certo? Nos dois diagramas, nós temos o ponto triplo, que está representado aqui pela junção das três curvas, e temos o ponto crítico, que é esse ponto final aqui do gráfico, onde você tem um limite da passagem de vapor para gás. Tá certo? Então, essas são as características de um diagrama de fases. Tá certo? Bom, nós observamos para a maioria das substâncias que o aumento de pressão implica no aumento de temperatura e essas substâncias, elas aumentam o volume durante a fusão. Ou seja, elas vão dilatar, como eu disse para vocês, a maioria das substâncias. Então, você tem essa conformação gráfica de diagrama de fases. Logo, nós sabemos que aqui é o gráfico que representa a maioria das substâncias. Então, nós temos a substância no estado sólido, líquido, gasoso, vapor daqui para trás e acima gás. E aqui nós temos as curvas de transformação. Então, o que a gente está representando aqui nessa curva? Vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Bom, imagine que eu tenho uma substância nesse ponto aqui. Tá? Nesse ponto aqui. Nesse ponto que eu risquei, a substância está em que estado físico, gente? Em segundo ano. Se a substância está nesse ponto, a essa pressão aqui, ó, e a essa temperatura, ela está numa pressão P, que eu não sei qual o valor, a uma temperatura T. Nesse ponto aqui, a essa pressão P, essa temperatura T, eu posso afirmar que a substância está no estado o quê? Sólido. Sólido. Não posso? Posso afirmar sem sombra de dúvidas, tá? Explicando aqui o que está mostrando no gráfico. Beleza. Se eu pegar uma outra pressão, aí eu tenho uma outra pressão aqui, ó. Eu pego essa pressão aqui. Então, a essa pressão e a essa temperatura aqui, ó. Epa, peraí. Essa pressão e a essa temperatura aqui, ó. Eu já ponho com esse lápisinho para desenhar. A essa pressão, essa temperatura, a substância vai estar nesse ponto aqui, mais ou menos, ó. Nesse ponto aqui, a substância está no estado o quê? Líquido. Líquido. Certo? E eu posso ter outra pressão e outra temperatura qualquer, que a substância está aqui, nesse ponto, se encontrando no estado gasoso. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Que uma substância, ela pode passar do estado sólido para o líquido e para o gasoso. Certo? Qualquer substância. Porém, qualquer substância também pode passar do estado sólido para o gasoso. Certo? E por que isso não ocorre na prática? Isso não ocorre na prática porque nós temos justamente uma pressão que não é adequada. Então, há uma determinada pressão específica e há uma determinada temperatura específica que às vezes não pode ser atingida em condições normais, nós teremos uma sublimação de uma substância qualquer. A substância ela pode passar direto do sólido para o gasoso, tá certo? Isso ocorre naturalmente com a naftalina, por exemplo. Por quê? Em condições normais de pressão e de temperatura, a 1 atm 25 graus Celsius, ela já passa naturalmente do sólido para o gasoso. Porém, existem substâncias que passam do sólido para o líquido para o gasoso, porque a pressão de 1 atm ela não vai conseguir
passar direto para o gasoso. Então, sempre vai existir uma pressão qualquer e uma temperatura qualquer na qual a substância pode sublimar, tá certo? Outra coisa que pode ser analisada no gráfico é justamente aqueles pontos que eu botei ali. Então, imagine que eu tenha uma pressão P aqui, e nessa pressão P, a substância ela vai encontrar aqui, ó, nesse ponto aqui exatamente, que ela está numa temperatura T, ó. A essa pressão P e a essa temperatura T, a substância vai se encontrar nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui que ela está B, qual é o estado físico da substância, gente? Eu disse que aqui é sólido, aqui quando caiu aqui era líquido, se caísse aqui era gasoso. Aqui ele está caindo aqui, ó, em cima da curva B. Nesse ponto B, qual é o estado físico da substância? Bora, segundo ano. A substância está no estado sólido, líquido ou gasoso? Ela está no estado sólido e ou líquido. Sólido e líquido ao mesmo tempo. Por quê? Porque nessa pressão e nessa temperatura ela coincide com a curva de fusão. Então ela está sofrendo fusão. E se ela está sofrendo fusão, ela pode estar no sólido ou no líquido ou nos dois ao mesmo tempo. Então, no ponto B, a substância está em cima da curva de fusão, consequentemente, ela estará no estado sólido ou líquido, ou sólido mais líquido. Se ela cair aqui em cima da C, em cima da curvinha C, qualquer pressão e temperatura que cai em cima da curva C, ela está em que estado? Líquido mais gasoso, ou líquido e gasoso. Pode estar nos dois ao mesmo tempo. Se ela cair em cima da curvinha A, uma pressão qualquer e a uma temperatura que cai em cima da curva de sublimação, ela está sofrendo sublimação. Então, ela pode estar no estado sólido ou gasoso, ou gasoso, ok? E se ela cair aqui, exatamente no Tzinho, no ponto triplo, o próprio nome está dizendo. Qual estado físico que ela se encontra? Ela tem os três estados ao mesmo tempo. É o ponto triplo. Ela pode estar no sólido, no líquido, gasoso ou nos três ao mesmo tempo. Então, é justamente isso que eu estou mostrando aqui, ó. Então, imagine que a substância está aqui no ponto B, em cima da curva B. Ela está no estado líquido mais estado sólido, tá? Aqui teve um errozinho de digitação. É líquido mais gasoso, tá para cá, foi um errozinho na seta, peraí. Essa setinha aqui, ela é aqui, ó. Eu inverti na hora de digitar. Então, líquido mais gasoso, se ela tiver aqui no ponto B, ela vai estar sólido mais líquido, e se ela tiver aqui na A, sólido mais gasoso. Então, a curvinha assim, caiu aqui na curva C, ela pode estar no estado líquido mais gasoso ao mesmo tempo, ou líquido e gás ao mesmo tempo. Caiu na B, ela pode estar no sólido e líquido ao mesmo tempo. E se ela cair aqui na curvinha A, ela pode estar no sólido e no gasoso ao mesmo tempo. Tá ok? Então, isso que representa esses pontos aí. Tá certo? Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro, gente? Sim, professor. Estão me ouvindo direitinho? Tá travando aí? Tá não, professor, tá de boa. Jóia. Bom, e as dilatações irregulares que eu falei para vocês, elas podem ocorrer com essas exceções, tá? Então, essas exceções apresentam uma alteração na fusão e a gente vai ter a inversão desses pontos, certo? Então, aqui nós temos os casos gerais e as exceções. Os diagramas de fase, substâncias que dilatam durante a fusão, e aqui as substâncias que se contraem durante a fusão.
essas são as exceções, tá? Basicamente, o que a gente vai trabalhar é a água. Quando vocês virem um gráfico dessa disposição aqui, vocês já sabem que vai estar representando o diagrama de fases da água, certo? E o que isso implica nessa mudança aí, nessa alteração, dilatação da água? Isso dá um fenômeno chamado de regelo, tá? O regelo é um fenômeno que algumas substâncias, quando são submetidas a uma pressão, um aumento de pressão, elas fundem, elas vão derreter e depois elas voltam a solidificar. Por quê? Porque você vai ter uma diminuição de pressão. Então, se você pegar uma barra de gelo, por exemplo, tá? Amarrar um peso em uma corda ou um cabo de aço e envolver pendurar esse peso na barra, o que vai acontecer? Essa parte que está sendo pressionada pelo peso vai promover um aumento de pressão na barra de gelo. E esse aumento de pressão, ele vai diminuir o ponto de fusão da água, certo? Lembra que eu falei para vocês? Aumentou a pressão, a dilatação aqui é irregular, ó, da água, ó. Então, se você aumenta a pressão, você diminui a temperatura de fusão. Então, o que vai acontecer? Quando você vai aumentando a pressão, a água vai fundindo. E aí, esse cabo de aço vai descendo para dentro da água. Porém, quando ele desce, a água fica em cima dele. E essa água que ficou em cima do cabo, ela já não está mais submetida à pressão do peso. Ela volta a estar submetida à pressão atmosférica. E aí, o que vai acontecer? A temperatura de fusão muda novamente, volta a ser 0 graus, e essa água que está aqui em cima do cabo, ela volta a solidificar. Então, ela vira gelo novamente, por isso que o nome é regelo. Isso vai ocorrendo ponto a ponto. No final do experimento, o que você observa? Que o cabo vai atravessar toda a barra, e ele vai cair aqui com peso, e a barra de gelo vai estar inteira. Ela não vai ser cortada pelo cabo. Então, o cabo de aço ele vai atravessar a barra, e essa barra, ela vai, depois que o cabo de aço atravessar completamente a barra, ela vai continuar inteira. Ela não vai ser partida. Por quê? Porque está ocorrendo o fenômeno do regelo. Então, você submete a parte superior do gelo a uma pressão elevada, diminui a temperatura de fusão, a água derrete. Quando o cabo penetra, a água que está em cima já volta a estar na pressão normal, e aí ocorre o quê? A mudança na temperatura de fusão volta a ser 0 graus, e aí, consequentemente, a água solidifica. E aí você vai ter toda essa barra atravessada pelo cabo de aço que está amarrado ao peso, e a barra vai continuar inteira. Esse é o experimento chamado do regelo, tá certo? Então, isso pode ocorrer também numa pista de patinação. Então, devido à pressão exercida pelos patins, o gelo da pista derrete com a passagem dos patinadores por efeito do atrito que vai aquecer. E depois, quando o patinador acaba de passar, logo depois ele volta a solidificar, tá certo? Porque a temperatura da pista, depois que passou pelo atrito, ela volta ao normal, e aí a pressão também vai ser reduzida, porque já não tem mais o peso da pessoa exercendo força sobre a lâmina do patins. Então, tudo isso é resultante desse experimento chamado de regelo, tá? Isso também é um dos motivos que faz o deslizamento da neve, que acumula nas montanhas. Então, o peso aumenta a pressão na base, provoca a fusão da massa de gelo, essa massa de gelo da base derrete, consequentemente, o peso do gelo que está em cima, solidificado, vai fazer com que haja o deslizamento de neve, tá certo? Que é a chamada avalanche. Beleza? Meus queridos, ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Nosso tempo vai acabar, mas deu para entender o diagrama de fases, a dilatação da água irregular? Tá tranquilo?
Professor. Então, beleza. Bom dia para vocês. Nós temos menos de um minuto, então a aula vai cair. Bom restante de aulas. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp, tá ok? Obrigado pela participação Tchau, de todos. professor. Tchau, tchau. Bom dia. Professor, Valeu, galera. fica com Deus. Vocês também. Fiquem com Deus. Boa aula aí para vocês. Tchau, tchau. Valeu.